Ramos era conhecido na pequena cidade do interior nordestino por sua força física, seus cabelos loiros, queimados de sol, e sua habilidade nos esportes. Corria longas distâncias sob o calor intenso, nadava no rio da região e trabalhava ajudando o pai na pequena plantação castigada pela seca. Mas, apesar da aparência de atleta resistente, Ramos tinha também outra força, a da reflexão. Ele via de perto a fome, a desigualdade e o sofrimento dos retirantes, sentindo que precisava entender melhor esse Brasil tão difícil. Já não era mais a década de 1920, marcada pela rebeldia da Semana de Arte Moderna. Agora o país vivia os anos 1930 e 1940, um período de crises políticas, transformações sociais e intensas mudanças econômicas. Ramos percebia que a literatura também havia mudado. Se antes os escritores queriam principalmente chocar e romper com o passado, agora pareciam mais preocupados em analisar profundamente a realidade brasileira. Ele estava vivendo o momento da segunda fase do modernismo, que se estendeu aproximadamente de 1930 a 1945. Ramos gostava de ler à noite, depois dos treinos e do trabalho. Seus livros não eram mais tão provocadores e irreverentes como os da primeira fase modernista. Eram mais densos, mais críticos e mais preocupados com os problemas sociais. Ele percebia que a literatura daquela fase era marcada pelo regionalismo, mas um regionalismo mais profundo e humano. Não se tratava apenas de mostrar o Brasil, mas de denunciar injustiças, revelar conflitos sociais e analisar o comportamento das pessoas diante das dificuldades. A seca que castigava sua cidade era descrita nos livros com detalhes realistas. Ramos lia histórias de famílias que caminhavam quilômetros em busca de água, de crianças desnutridas e de trabalhadores explorados. Ele se via naquelas páginas. A segunda fase do modernismo valorizava exatamente isso: a representação crítica da realidade social, especialmente das regiões mais pobres do país, como o Nordeste. A literatura virou uma ferramenta de denúncia e reflexão, mostrando que os personagens não são heróis perfeitos, né? Eram seres humanos complexos, cheios de conflitos internos. Alguns lutavam contra a miséria, outros eram dominados pelo medo, pelo orgulho ou pela revolta. Essa profundidade psicológica era uma das marcas da prosa da segunda fase modernista. Os autores passaram a explorar não apenas o ambiente social, mas também o interior das personagens, analisando seus pensamentos e angústias. Enquanto treinava corrida pelas estradas de terra, Ramos pensava nas injustiças que presenciava. Ele entendia que sua força física não resolvia os problemas estruturais da sociedade. Assim também era a visão dos escritores dessa fase. Eles não apresentavam soluções fáceis, mas mostravam a realidade como ela era, com linguagem direta, clara e muitas vezes seca, sem exageros ou enfeites desnecessários. Ramos também descobriu que a segunda fase do modernismo não se limitava à prosa regionalista. Na poesia havia grande aprofundamento existencial e espiritual. Os poetas dessa fase refletiam sobre o sentido da vida, o tempo, a morte, a condição humana e até questões religiosas. A poesia evoluiu, misturando a liberdade da primeira fase com uma organização e cuidado estético bem mais legais. Havia versos livres, mas também maior preocupação com a construção poética. Ele percebeu que, nessa fase, a literatura modernista alcançou um equilíbrio. Já não era apenas ruptura radical, era consolidação. Os escritores mantinham a liberdade conquistada em 1922, mas usavam essa liberdade para criar obras mais estruturadas, mais profundas
e socialmente comprometidas. A linguagem continuava acessível, mas o conteúdo era intenso e crítico. Em sua cidade, Ramos passou a organizar rodas de leitura com amigos. Debatiam a desigualdade social, o autoritarismo político da época e as dificuldades do trabalhador rural. Ele entendia que a segunda fase do modernismo estava profundamente ligada ao contexto histórico, incluindo a Revolução de 1930 e o período do Estado Novo. A literatura refletia um país em transformação, com tensões políticas e sociais marcantes. No final da história, Ramos participa de uma grande corrida regional. Enquanto corre, sob o sol forte, pensa que sua resistência é parecida com a resistência do povo brasileiro retratado nos livros que tanto admira. Ao cruzar a linha de chegada, ele compreende que sua verdadeira força não está apenas nos músculos, mas na consciência crítica que desenvolveu através da leitura. Assim, a trajetória de Ramos representa a segunda fase do modernismo, um período de 1930 a 1945, marcado pela consolidação das conquistas modernistas, pelo regionalismo crítico, pela denúncia social, pela análise psicológica das personagens, pela linguagem clara e objetiva e, na poesia, pelo aprofundamento existencial e espiritual. Foi uma fase de maturidade literária, em que a arte brasileira deixou de apenas romper com o passado e passou a compreender, com profundidade e responsabilidade, a realidade do país e do ser humano.